Bob é dono de um mercadinho em seu bairro e tem reparado que a fila do caixa está constantemente grande. Ele sabe que o ideal seria contratar uma nova caixa, pois atualmente ele possui apenas uma. Mas como os tempos estão difíceis, ele não dispõe de capital para aumentar o número de caixas eletrônicos no momento. Bob então se perguntou: será que existe alguma maneira de melhorar o processo de atendimento do meu mercado, de forma a ter menos pessoas na fila e mesmo assim não aumentar meus custos? Bob então resolveu estudar um pouco sobre teoria de filas e se deparou com um tópico chamado escalonamento, uma maneira esperta de melhorar seu processo a custo zero. Perfeito! Durante seus estudos, Bob aprendeu a classificar como MG1 a fila de seu mercado. Mas o que significa isso? M. Memoryless. G. Geral. 1. Número de servidores. No nosso caso, possuímos apenas um caixa eletrônico. Chegadas acontecem como um processo de Poisson, ou seja, os tempos entre as chegadas são exponencialmente distribuídos. Antes de aprender sobre escalonamento, Bob teve que aprender quais medidas de performance existem e como medi-las, para assim poder compará-las. Dentre elas, temos N barra, número médio de pessoas no sistema. Lambda, taxa de chegada. T barra, tempo médio no sistema. W barra, tempo médio de espera. X barra, tempo médio de serviço. X barra Rzinho, tempo médio residual. Rho, utilização do sistema. Outro resultado muito importante da teoria de filas é a lei de Little. A lei de Little relaciona o número médio de pessoas no sistema com o tempo médio no sistema. Daí, temos que n barra é igual a lambda vezes t barra, onde t barra, tempo médio no sistema, é igual a w barra, tempo médio de espera, mais x barra, tempo médio de serviço. E suas derivações. nq barra, número médio de pessoas somente na fila, igual a lambda w barra. Após aprender quais medidas usará para comparar diferentes filas, Bob resolveu estudar mais sobre políticas de atendimento e começou pela mais simples delas, a FCFS, que coincidentemente modelava com muita precisão o processo que ocorre em seu mercado. Uma fila com política de atendimento FCFS significa que os clientes são atendidos na mesma ordem que eles chegam. Como Bob estava interessado em diminuir o tempo de espera na fila, resolveu calculá-lo da seguinte forma: o número médio de pessoas na fila, multiplicado pelo tempo médio que o caixa irá demorar para atender todas elas, adicionado ao tempo médio restante de atendimento do cliente que está sendo atendido no exato momento de chegada do nosso cliente típico, conhecido como vida residual, multiplicado pela probabilidade de haver alguém sendo atendido. Esta expressão nos possibilita calcular o tempo médio de espera na fila. Ela ainda pode ser reescrita ou simplificada fazendo algumas substituições ou algebrismos. Pela lei de Little, temos que nq barra é igual a lambda w barra. Substituindo o valor de nq barra na equação que acabamos de obter, ficamos com w barra igual a lambda w barra x barra mais ρ x residual. Esta substituição faz com que o termo lambda x barra aparecesse na equação. Como lambda x barra igual a ρ, podemos efetuar mais uma substituição, ficando com a seguinte equação: w barra igual a ρ w barra mais ρ x residual. Como queremos calcular w barra, precisamos isolá-lo do lado esquerdo. Passando ρ w barra para a esquerda e colocando w barra em evidência, temos w barra multiplicando 1 menos ρ igual a ρ vezes x residual. Isolando w barra, ficamos com a expressão final: w barra igual a ρ x residual dividido por 1 menos ρ. Recapitulando, w barra é igual a nq barra x barra mais ρ x residual, que nos dá ρ w barra mais ρ x residual, que nos dá a expressão final: ρ x residual dividido por 1 menos ρ. Vamos agora mostrar uma simulação animada de sistema FCFS funcionando, assim como um gráfico cliente versus tempo no sistema e um gráfico do trabalho pendente versus tempo. Pode-se entender como trabalho pendente o tempo necessário para esvaziar o sistema novamente. Antes de iniciarmos a simulação, iremos descrever alguns itens no vídeo. O número dentro da bola que está à direita do relógio é a unidade de tempo, por exemplo, segundo, que estamos no momento. Ela será incrementada a cada unidade de tempo, a cada segundo. Um item demora uma unidade de tempo para ser registrado pela caixa. O número dentro da bola colorida é o tempo ou o número de itens que ainda falta para o cliente sair do caixa. O número dentro da bola cinza é o tempo que a pessoa está no sistema.
O gráfico número cliente por tempo irá nos mostrar o tempo total que cada cliente irá ficar no sistema, quando somamos as áreas da mesma cor. Já no gráfico da direita, trabalho pendente versus tempo, poderemos analisar a quantidade de trabalho que ainda falta para que o caixa registre. T igual a 0. O primeiro cliente chega na fila e já é logo atendido, ou seja, espera 0 segundos. E seus produtos já são logo registrados pelo caixa. T igual a 2. Nesse momento, chega mais um cliente na fila, com 5 itens, e começa a aguardar o cliente roxo sair do caixa. O número dentro da bola cinza irá começar a incrementar, pois já vai começar a contar o tempo que ele está no sistema. T igual a 5. O mesmo irá acontecer para o cliente azul claro e para os seguintes. T igual a 10. Aqui já podemos comentar sobre os gráficos. No gráfico número clientes por tempo, o eixo Y representa o número de clientes no sistema, em ordem, ou seja, o 1, verde, é o cliente que está sendo atendido, o 2, azul claro, é o primeiro da fila, o eixo X é o tempo. Já o gráfico da direita nos mostra o trabalho, item, que ainda falta ser processado pelo caixa. Cada novo cliente que entra na fila, o trabalho aumenta de acordo com o número de itens que o cliente tem no carrinho e cada item que é processado, o trabalho diminui. Até aqui, Bob aprendeu muito, mas na prática ainda não conseguiu trazer nenhum benefício para seu negócio, uma vez que a política FCFS é exatamente como a fila do seu mercado funciona. Motivado a aumentar a satisfação de seus clientes, Bob continuou seu estudo sobre políticas de atendimento e encontrou uma política bem interessante, que prioriza o atendimento de clientes que possuem menos itens em seu carrinho de compras, com o intuito de minimizar o tempo médio de espera nas filas, além de reduzir o tamanho das mesmas. Bob decidiu dividir seus clientes em duas classes. 1 a 3 itens é a classe mais prioritária, e mais de 3 itens é a classe menos prioritária, de forma que pessoas com 1, 2 ou 3 itens tenham prioridade sobre quem tem mais de 3 itens. Para comparar a política SJF com a FCFS, Bob precisa calcular o tempo médio de espera na fila para essa política. Como existem duas classes de clientes, o tempo de espera de cada classe é diferente, uma vez que clientes com menos itens, classe 1, passam à frente dos clientes com mais itens, classe 2. A seguir, vamos explicar a metodologia utilizada por Bob para calcular o tempo de espera em filas com prioridade sem interrupção como a SJF. Para calcular o tempo médio de espera dos clientes com menos itens, classe 1, primeiro congelamos o tempo, tiramos uma fotografia, de modo a não termos mais chegadas nem partidas. Feito isso, olhando para essa situação congelada, qual seria o tempo de espera desse cliente classe 1 típico? O tempo médio de espera será igual ao número de clientes classe 1 na frente dele, vezes tempo de serviço médio para cliente classe 1, uma vez que todos terão que ser atendidos primeiro que o cliente típico, mais a vida residual dos clientes classe 1, vezes a probabilidade do caixa estar atendendo uma cliente da classe 1, mais a vida residual dos clientes classe 2, vezes a probabilidade do caixa estar atendendo o cliente da classe 2. W01 igual a NQ1 barra X1 barra mais Rho1 X1 residual barra mais Rho2 X2 residual barra. Para simplificar, podemos chamar a soma das vidas residuais apenas de Rho x residual. Logo, a equação ficará igual W barra 01 igual a NQ1 X1 barra mais Rho x residual. Podemos simplificá-la da mesma forma como fizemos na equação da FCFS, ficando W01 barra igual a Rho x residual dividido por 1 menos Rho1. Descongelando o tempo, ou seja, novos clientes podem chegar, o tempo médio de espera na fila não se altera para a classe 1, uma vez que nenhuma outra classe tem mais prioridade que ela. Logo, W1 barra igual a W01 barra, que é igual a Rho x residual dividido por 1 menos Rho1. Para cliente classe 2, a metodologia segue a mesma,
mas agora clientes novos podem atrapalhar, ou seja, passar à frente. Primeiramente, vamos calcular o tempo médio de espera, supondo que o tempo esteja congelado. Como o cliente classe 2 tem menos prioridade que o classe 1, o cliente típico classe 2 deve esperar pelo serviço tanto dos classe 1 que já estavam na fila, quanto dos classe 2 que também já estavam na fila. Notem aqui a primeira diferença. No caso classe 1, como ela tem prioridade sobre a classe 2, o termo que conta o tempo que os usuários da classe 2 demorariam para serem atendidos não aparece. W02 igual a nq1 barra x1 barra mais nq2 barra x2 barra mais ρ x residual, que é igual a ρ1 W1 barra mais ρ2 W2 barra mais ρ x residual. Descongelando o tempo novamente, o tempo médio de espera para a classe 2 irá se alterar, uma vez que clientes classe 1 passarão à frente do cliente típico. Usando a mesma metodologia das equações anteriores, lei de Liru etc., podemos obter a equação W2 é igual a W02 barra sobre 1 menos ρ1, que é igual a ρ1 W1 barra mais ρ2 W2 barra mais ρ x residual sobre 1 menos ρ1, que é igual a ρ1 W1 barra mais ρ x residual, dividido por 1 menos ρ1 mais ρ2. Por fim, somamos os tempos médios de espera das duas classes para obter o tempo médio total de espera. Temos que W barra é igual a W1 barra lambda 1 sobre lambda 1 mais lambda 2, mais W barra 2 lambda 2 sobre lambda 1 mais lambda 2. Vamos agora mostrar uma simulação animada de sistema SJF funcionando, assim como o gráfico cliente por tempo no sistema, e um gráfico do trabalho pendente por tempo. Pode-se entender como trabalho pendente o tempo restante para esvaziar o sistema. Iremos repetir o mesmo exemplo do FCFS e ver como ele irá se comportar aplicando a regra SJF. Como no FCFS, o cliente com 6 itens chega na fila e já é atendido. Depois chega o cliente com 5 itens que irá esperar na fila. No tempo igual a 5, chega um cliente com 2 itens. O cliente com 2 itens tem prioridade, menos itens, sobre o de 5, por isso eles trocam de posição e assim se segue até o final. Agora vamos colocar lado a lado os 4 gráficos exibidos anteriormente para fazer uma comparação. A primeira constatação que pode ser feita é que o período ocupado em ambas as situações é exatamente o mesmo. Essa conclusão é bem intuitiva, uma vez que o tempo que cada cliente passará no caixa é igual nas duas situações. Logo, o tempo total para atendê-las, independentemente da ordem do atendimento, tem que ser igual. Dado que o tempo que cada cliente passa no servidor é o mesmo e que a chegada também não mudou, justificamos também o porquê do gráfico de trabalho pendente ser exatamente o mesmo. Mas não existem apenas semelhanças. O gráfico do tempo médio no sistema é bastante diferente nas duas situações. Para comprovarmos isto, basta calcular a área sobre a curva de cada gráfico. Iremos calcular a área do gráfico, porém somente da parte acima da primeira linha, pois essa corresponde ao tempo do cliente no servidor e não na fila. Calculando para o FCFS, temos uma área que corresponde a 24 segundos, ou seja, o somatório de todas as esperas de cada cliente foi de 24 segundos. Dividindo esse número pelo número de pessoas, que no total foram 5, encontramos uma média de 4,8 segundos de espera por pessoa. Já no SJF, essa média é de 3,2 segundos, comprovando que se adotarmos essa estratégia, teremos uma diminuição no tempo médio de espera. É importante lembrar que estamos calculando a média. Com isso, alguns clientes que esperariam pouco tempo irão acabar esperando mais, e podem acabar sendo prejudicados em prol da maioria. Satisfeito com sua análise, Bob decidiu dar prioridade aos clientes com poucas mercadorias e dar um desconto extra para os clientes que comprassem muitas mercadorias e que porventura tivessem que esperar mais na fila. Assim, agradando tanto a uns quanto a outros,
Bob experimentou grandes lucros em virtude de seus conhecimentos de avaliação de desempenho.